Mais uma semana, mais um episódio de Gossip Girl pra conta. Eu acabei de assistir o terceiro episódio, vim aqui comentar com vocês tudo que rolou nesse episódio e as minhas considerações. Eu acho que teve muita coisa pra gente já ficar com a orelha em pé e já prestar mais atenção. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e roda essa vinheta. O episódio começa com a Julian buscando um namorado, então ela quer alguém que vai substituir o Obi pra ser o novo príncipe ali da escola, o cara que vai estar ali o braço direito dela. Ela sente necessidade de ter alguém pra mostrar que ela superou. E depois de alguns desencontros, ela acaba percebendo que aquilo não vai dar certo. E o Max já chega junto falando, olha, o problema talvez não seja os caras, porque nenhum cara ela tá achando que é adequado. Talvez o problema seja você. E ele se oferece pra dar um guia, ajudar ela a se soltar um pouco mais, diz que vai levar ela em alguns lugares mais descolados. Ele fala que depois do tutorial isso vai mudar a vida dela, ela vai ser outra pessoa. E aí ela olha pra um lado, vê lá o Obi com a Zoe, e ela fala, beleza, vamos lá. Ela já tentou de tudo, né? Tá desesperada. E ela aceita o convite do Max. Isso nos leva até uma boate. Nessa boate ela tá se divertindo ali com o Max, inclusive a Julian tá bem interessante, ela tá se divertindo, tá dançando. É bem legal de ver essa Julian aí. Essa Julian eu gostaria de ver mais. Eu acho que essa Julian tão megera, que não tá legal, sabe? A gente não sabe se ela é uma megera, uma abelha rainha do mal, ou se ela realmente é boazinha, se ela é um pouco dos dois. Pra mim não faz muito sentido, não é aquela coisa meio Blair, que a gente sabia que ela era uma megera, mas que ela tinha um coração de ouro. Então, a gente não sabe muito bem qual que é a da Julian, eu ainda não consigo entender qual é a da Julian. Eu acho que ela é muito indecisa, meio bipolar até um pouco. Eu entendo, me parece que ela é uma boa pessoa, que ela tem um bom coração e que as coisas levam ela. Mas não sei se eu gosto disso pra uma protagonista, porque se a gente for pensar, ela seria a nossa protagonista. Então eu não sei se eu gosto dessas características, dessa personalidade da Julian que foi apresentado pra gente até agora. Eu gostei dela na boate, então isso já é um ponto positivo, embora no resto do episódio ela se perdeu mais um pouco. Mas ainda aqui nessa boate, ela tá lá com o Max e eles de repente avistam o pai da Julian. E ela vê de longe o pai da Julian conversando e beijando uma menina que ela tinha conversado inclusive no banheiro, que era uma menina tipo assim, um pouquinho mais velha que ela assim. E aí ela fica fula da vida, porque ela vê o pai com outra mulher e ele nunca falou nada disso pra ela, que tava tendo um relacionamento. Então, a partir disso, a gente tem duas vertentes. Primeiro porque na hora que o Max tá pesquisando ali pra ver se encontra alguma coisa na internet do pai dela, ele encontra, numa espécie de Tinder, sabe? Ele encontra um dos pais dele cadastrado como solteiro. E aí ele entra num conflito interno, porque ele vê o pai dele ali e ele não entende se os pais deles abriram um relacionamento ou se ele tá traindo o pai dele. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe pra onde vai. Então por isso que eu digo que aqui abrem duas vertentes. Porque a primeira é a história da Julian perseguindo essa garota e também a história do Max tentando resolver o problema dos pais. Vamos começar falando da Julian, que ela começa a perseguir essa mulher até descobrir um apartamento, e um apartamento que tá em nome do pai dela. Então aí tudo complica um pouco, ela acaba descobrindo que o pai vive com essa menina há algum tempo, ela começa a desconfiar de tudo, das viagens que ele fazia. Será que realmente ele viajava pra longe? Ou ele tava ali bem pertinho da casa dela, vivendo com essa mulher? E ela fica muito chateada. Ela acaba armando todo um esquema, porque todo mundo, toda a escola, todo evento que tem, tá todo mundo, né? Vão pra um teatro, uma apresentação que tá rolando ali. E pra ela enquadrar o pai, o que ela faz? Envia um convite pra esse tal evento, pra essa mulher, e quando ela chega lá, o pai dela é pego totalmente de surpresa, porque ele não tava esperando, ele não convidou ela, ele não queria que a Julian descobrisse sobre esse romance. E depois de uma certa treta ali, um desconforto, eles acabam percebendo que a Julian armou tudo aquilo ali, e ele vai conversar com ela. Ele fala que desde o começo ele quis manter essa vida pessoal dele privada, porque ele queria que ela sentisse que ela é a única garota na vida dele, só que ele não tinha percebido que ela cresceu. E, enfim, no final eles acabam se resolvendo ali, essa tretinha de pai e filha. E eu achei legal do jeito que foi tratado, mas mais uma vez é uma história que começa no episódio e acaba no episódio. Isso me deixa um pouco preocupada com a fluência de como que vai desenrolar os próximos episódios, porque no primeiro episódio a gente teve alguns casos que já foram resolvidos no primeiro episódio. Aí no segundo a gente teve alguns casos que foram resolvidos no primeiro episódio. E agora aqui a mesma coisa. Me preocupa um pouco como que vai fluir a série, se tudo que tá acontecendo tá se resolvendo no mesmo episódio, e cada episódio é uma história totalmente nova que começa. Eu acho que a única coisa que flui entre um episódio e outro, Malemar tá sendo o trisal, tá sendo a Audrey, o Max e o Aki,
que estão meio que costurando e desenhando a história deles, mas fora isso, as protagonistas, né, que seriam aí a Julien, Zoya e Obi, tá tudo acontecendo assim, sei lá, não sei, me contem aqui o que vocês estão achando. Eu tô achando meio confuso, não sei se eu espero essa força de protagonistas. Esse é o terceiro episódio, então já não vou mais usar aquela desculpa do ainda tá começando, a gente vai ver como é que é, tá no começo. A partir daqui, nas próximas análises, eu já começo a ficar um pouquinho preocupada e vou anotando aqui, pontuando essas coisas. Eu lembro que lá na primeira análise eu falei, ai, tá no primeiro episódio, vamos ver como é que vai ser. Na segunda, a mesma coisa. Então aqui eu já começo a falar que não tô gostando por onde tá indo o contexto ali principal dos protagonistas, como eu disse, Julien, o Obi e a Zoya. Primeiro que eu tô muito puta ainda com a Zoya, eu tô assim com ranço eterno, ranço mortal da Zoya. Eu olho pra ela, eu tenho ranço, gente, eu peguei ranço da garota. Eu também não gosto do Obi, eu acho que eles são um casal muito sem graça. O Obi muita gente compara com o Dem, mas assim, o Dem eu adorava ele tinha esse jeito assim mais certinho e tal, e fazia sentido, sabe? Porque ele era um cara pobre que tava numa escola de rico por mérito, então assim, fazia um sentido, e eu não odiava ele. Muita gente odeia o Dem ao longo das temporadas, mas no começo ele é super amável. Já o Obi, ele começa já sendo insuportável. Eu não gosto do Obi. Toda vez que ele entra em cena, eu fico... acaba logo. Porque eu acho ele meio chatinho, meio sem sal. Então o Dem, eu tenho que discordar, pois no começo eu gostava do Dem, embora vai acontecendo tudo aquilo ao longo das temporadas. Pelo menos no começo, já de cara, eu gostava do Dem. Fora que aqui a gente tem um cara que é rico, ele é da elite, ele estuda na melhor escola, ele tem uma família rica. E ele fica com essa coisa de ajudar os pobres e não sei o que, e algumas coisas que ele faz pode soar um pouco hipócrita, assim, mas eu entendo que ele tem que ser o melhor, porque ele tem bastante dinheiro, ele faz toda aquela crítica à própria família. É mais uma coisa que eu vou ter que dizer, vamos esperar para os próximos capítulos, ver como eles vão desenrolar essa história aí do Obi. Mas até então, acho sem graça, não gosto do personagem, se não é um dos meus favoritos. Então da boate a gente teve essa história da Julien e a gente também teve a história do Max, o Max que viu, como eu falei, um dos pais dele lá no Tinder e tal. Nesse episódio a gente foi apresentado aos pais do Max, os dois pais dele, e aqui a gente conheceu um dos pais que tem um jeito mais conservador, que é um cara mais conservador, assim, por assim dizer, que é meio estranho, uma vez que ele é um cara gay, então ele ser conservador dentro não faz muito sentido, mas ele é um cara um pouquinho mais conservador, e a gente tem o outro pai, que é um cara mais afeminado, e isso incomoda muito o primeiro pai. Gente, eu não decorei o nome dos pais, desculpa. Então o pai número 1, que é o pai mais másculo, e o pai número 2, que é o pai mais afeminado, o que não é problema nenhum pro Max, porque ele lida isso de uma forma maravilhosa, ele fica incentivando o pai a se vestir de uma maneira que ele se sinta melhor, colocar vestido sim, porque em determinado momento, quando eles estão indo pra esse teatro, ele diz que o pai, que é mais conservador, pediu pra ele de terno e tal, e o Max fala, não, vai botar seu vestido, não sei o que lá, arruma esse cabelo, que ele prendeu o cabelo assim, ele tem cabelo longo, usa esse cabelo, faz uma escova e vamos. E aí nesse teatro, o que aconteceu? O Max armou todo um esquema tentando colocar o Aki dentro dessa rede social aí de relacionamento, que é tipo um Tinder, e ele tentou marcar um encontro com o pai, que é aí o cara mais conservador, vamos dizer assim. E ele, depois de tentar marcar, o pai deu trela ali pra ele, e ele ficou muito full pistola, e aí, no meio de toda essa confusão ele acaba colocando fotos, né, do professor dele ali, não coloca fotos do Aki, e o Max dá um convite, envia um convite pra esse professor. Lembra do professor que ele tava afim? Então, ele envia um convite pra ele, e aí pensa no climão, o cara, o pai conservador, o outro pai, e chega o boyzinho que o pai conservador supostamente estava falando por telefone lá no Tinder, no tal do Tinder. Só que o único problema, o professor não era que tava falando com o cara casado. Só foram usadas as fotos do professor. Quem armou tudo isso foi o Aki e o Max. Então quando chega lá dá uma confusão, o Max fica puto, já conta tudo pro pai dele, fala, olha, ele tá lá no Tinder. Não é Tinder, gente, mas é tipo um Tinder. Ele tá lá no Tinder, tá falando que tá solteiro e não sei o quê. E aí ele começa a se explicar, fala, não, é só porque eu precisava conversar, não sei o quê. Resumo da história, eles brigam muito feio e esse pai aí, que é um pouco mais afeminado, que eu não vejo problema nenhum nisso, mas aparentemente esse pai mais conservador vê. Embora ele peça desculpas, dá pra ver que não é isso que ele quer, ele gostava dessa versão mais masculina. Eles estão juntos há 20 anos, gente, 20 anos. E ele ainda, enfim, agora tá com essas mudanças aí, ele não tá aceitando esse marido. Então ele acaba colocando ele pra fora de casa. Entenda a questão dos maridos. O marido traído
tá colocando o marido conservador pra fora de casa, que eu achei muito do bem feito. Eu adorei esse pai do Max, desculpa, eu não peguei o nome dele, mas ele é maravilhoso. Eu adorei o estilo dele, o jeito que ele se porta, a reação dele quando descobriu que tava sendo traído. Eu achei ele incrível de todas as formas. Eu acho que nesse episódio ele foi um dos melhores personagens, assim, porque eu gostei demais de conhecer ele. Tô gostando muito de como a gente tá conhecendo os pais dos alunos. Então no episódio passado a gente conheceu a mãe da Audrey e o pai da Julie. Aqui a gente conheceu os pais do Max, então tô gostando dessa maneira peculiar que eles estão mostrando um pouquinho de cada família, os problemas por trás de cada família. Isso eu achei bem legal e um ponto bem positivo. Pontos positivos têm que ser pontuados. Mas uma coisa que eu não gostei nem um pouquinho foi que fizeram meu Max chorar. Fiquei chateada. A essa altura eu posso dizer com 100% de certeza que o Max e a Audrey são os meus personagens favoritos. Eu acho o Aki um pouquinho sem graça, bem sem graça, na verdade. Então, por enquanto, eu tô gostando muito dos dois, eles são os meus favoritos. Embora a Audrey não tenha aparecido tanto assim nesse episódio, o Max apareceu um pouco mais, então o Max, por enquanto, tá ganhando no topo, assim. Mas logo seguido pela Audrey, são os meus dois favoritos. Fiquei bem chateada em vê-lo chorando, mas ele foi acolhido pelo professor. Não acho que isso vai dar bom, professor e aluno, não sei, acho que eles vão acabar se relacionando ali em algum momento, que é tudo que o Max mais quer. Então, quero ver também mais uma coisa que eu digo aí pra gente ver no que vai dar. Eu acho que eles vão acabar se pegando sim e que isso vai dar um BOzinho, porque vocês sabem, né, professor e aluno não é legal. E já que a gente tá falando de professores, vamos falar dos professores dessa escola, que eu acho eles muito sem noção. Eu continuo batendo na tecla de que essa história de professor ser Gossip Girl não vai dar bom, não tá muito legal. Eu parto desse princípio a partir do momento em que nesse episódio já parece que as coisas começaram a dar tudo errado e ao mesmo tempo que eles tentaram remendar ali, pareceu que tava tudo desmoronando. Isso porque, lembra lá no promo que apareceu aquela reunião que a diretora convocou todos os professores? Isso de fato aconteceu, todos os professores foram convocados para falar sobre a Gossip Girl, que ela era um problema, que eles acham que tá dentro da escola, que é um dos alunos, e que ia entrar algumas pessoas ali infiltradas, iam ficar de olho, iam tentar invadir as redes lá e tal, pra tentar descobrir quem é a Gossip Girl. E isso deixa os professores bem alerta, eles ficam com bastante medo. E um detalhe a gente pontuar é que eu não sei se vai continuar nos próximos episódios, eu acredito que sim, embora no final desse episódio tenha acontecido uma coisa que explicaria se eles não voltassem. Até esse momento eles resolveram que vão tirar todos os celulares dos alunos em horário de aula. Então talvez isso continue nos próximos episódios, não sei se vai continuar ou não, mas até então eles vão tirar então os celulares desses alunos em horário de aula, como eu disse. E talvez isso signifique alguma coisa nos próximos episódios, talvez já acabe logo aqui, porque no final desse episódio a gente viu que eles estavam tentando resolver esse problema, que eles não fossem descobertos. Eles até marcam um jantar na casa da Kate, então todos os professores vão pra lá, e uma das professoras eles percebem que tá dando pra trás, que vai acabar denunciando eles, e o que eles fazem? Usam a professora de laranja. Eles usam essa professora como bode expiatório. O que eles fazem? Inventam uma fofoca, dizem que a Gossip Girl recebeu uma fofoca sobre o marido dela e ela acaba querendo twittar enfim, postar lá no Instagram essa fofoca. Isso foi tudo armado, porque um dos professores que tá aí no grupinho da Gossip Girl, ele é técnico ali, informática e tal, e ele colocou um firewall pra que não descubram que eles são a Gossip Girl. Mas ele derrubou o firewall pra quando ela postasse a mensagem ela fosse identificada e ela fosse pega e achassem que ela era a Gossip Girl. Eu achei muito errado, cara. E aí a gente começa a ver aquela coisa que eu falei. Aqui a gente tem algumas coisas pra ficar esperta. Até onde esses professores vão e qual é real o intuito deles. Porque o intuito era que os alunos melhorassem. Beleza, eles melhoraram. Vamos acalmar? Não, eles estão querendo seguir em frente. Principalmente a Kate. Então, eles derrubaram um professor, fizeram um dos professores serem demitidos, que era inclusive uma das causas que eles criaram a Gossip Girl, a nova Gossip Girl 2.0. Então, me pergunto, se eles já começaram por aí, até onde irão esses professores? Fica aí este questionamento, inclusive quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam dessa parte dos professores, porque eu achei um pouco complicada essa questão deles demitirem uma outra professora para não serem descobertos, sendo que eles podiam só deixar quieto. Me preocupei, ativou meu alarmezinho aqui, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Logo no comecinho do episódio, a gente vê que a Audrey quer muito contar uma fofoca ali pra Julian, e ela conta pra ela que ela transou com o Max. E aí oficializou o que a gente já sabia, mas ela oficializou ali contando pra Julian, o que
Eu queria ter visto imagens, não mostrou nada. A gente viu que no episódio passado a gente não viu, então queria pelo menos flashbacks, mas não rolou. Então a gente só sabe que de fato aconteceu e ela tá se sentindo muito culpada e depois de conversar com a Julian, elas acabam decidindo que não vão contar nada pro Aki porque não foi nada demais. Não foi nada demais. Como assim não foi nada demais? E o Aki, por outro lado, tá falando com o Obi porque se sente muito culpado por ter beijado o Max naquele caso lá que ele tava perseguindo o professor, que eles se beijaram. Então ele tá se sentindo culpado por isso. O episódio vai se desenrolando e não tem muita foco neles, igual foi no episódio passado, que teve um foco total. Mas o resumo dos acontecimentos é que ela conversa com a Julian, ele conversa com o Obi, e depois de toda aquela confusão com os pais, o Max acaba se drogando, ele acaba bebendo um pouco, exagerando um pouco a mão, e ele fica meio louco e acaba contando assim na frente dos dois que ficou com os dois. Mas no final do episódio a gente viu que eles acabam se resolvendo, então não tem por que se delongar muito nisso. Eles falam que não vai acontecer de novo e eles se resolvem. Mas pra mim ficou bem claro que, cara, é óbvio que vai rolar esse trisal, tenho certeza que vai rolar, nem que seja uma ou duas vezes. Porque assim, me preocupa o Max. Porque o Max, que é o que tá dando todas as indiretas, ele não parece interessado em ser um trisal, não. Ele só parece que tá ali pra transar com todo mundo mesmo. Ele não parece interessado em ser um trisal. Mas vamos ver como é que vai ser, mas basicamente foi isso. Eles descobriram a traição do outro e se perdoaram mutuamente, disseram que se amam. Inclusive tem uma cena pra gente pontuar em que no momento em que eles estavam ali na cama, mais íntimo e tal, em que a Audrey faz um movimento, digamos assim, quem assistiu vai entender, faz um movimento ali que pega o Aki de surpresa, mas que o Ek não necessariamente não gosta. Então, assim, é interessante a gente saber para esse possível novo casal que vem aí, é trisal, aliás, né, que vem aí. E pra fechar esse resumão, vamos falar da bendita Zoya. Gente, eu não queria, mas vou ter que falar dela aqui. Nesse episódio a gente viu que a Zoya tá sofrendo bastante hate pelas roupas que ela usa, pelo jeito que ela se porta, por ela estar se relacionando com um cara ali que é muito rico, é bom demais, supostamente pra ela. Então ela tá sofrendo muito hate no Twitter, muito hate na internet. Grande parte desse hate vem porque quem puxa o bonde ali é a Luna. Em determinado momento do episódio, ela liga pra Luna e pede pra ela parar de fazer esse hate, parar com essas coisas. E a Luna, ela tá se sentindo um pouco desconfiada com a Julian. Ela acha que a Julian tá mudada, que a Julian não vai ser mais a rainha por muito tempo. E ela oferece pra Zoya guiá-la até este caminho de se tornar uma pessoa mais evoluída, uma pessoa mais da elite, digamos assim. O jeito de se portar, o jeito de se vestir. A princípio a Zoya se nega, mas mais pra frente a gente vê que ela acaba aceitando. E ela indica coisas pra Zoya fazer. Na tal peça de teatro, ela começa a se portar totalmente diferente. E eu vejo que aquilo ali é a maior cagada que ela podia fazer. Eu achei que isso fosse durar mais tempo, mas nesse episódio mesmo ela viu que aquilo não é pra ela. Mas o que ela tava fazendo? Ela começou a se portar diferente, se vestir diferente, ela não comia em público, porque segundo a Luna isso não era uma coisa legal, ela não comentava sobre teatro, que é uma coisa que ela adora, e o Obi ficou insistindo naquilo ali e ela não queria falar. Mas depois ela acaba se animando, encontrando ali os produtores do teatro, da peça, e se empolga e acaba voltando a ser ela mesma, e o Obi percebe e eles conversam sobre isso. E detalhe que tem uma cena muito engraçada, que quando eles estão falando sobre isso na frente aí do teatro, a Julie passa desfilando, assim, bem câmera lenta, bem casualmente, ela surge ali desfilando do lado dos dois. E eles estão falando justamente sobre a Julian, sobre a Zoya não se tornar a Julian e tal, e sobre toda aquela confusão, e sobre essa coisa que eu falei do Obi ser o príncipe perfeito, que só ele não percebe que ele é o tal príncipe perfeito, ele se acha um defensor ali e tal. E aí, casualmente, está passando o Julian, e ele fala assim, Julian, vamos conversar? E ali eles acabam meio que se acertando, e é outro ponto que me deixa confusa com toda essa história desse triângulo aí, protagonista, supostamente, dessa série. Eles têm problemas e no mesmo episódio eles se resolvem, então não tem um clima, não tem uma coisa que a gente vai criando atenção esperando que se resolva. A única coisa que tá em aberto até agora que a gente sabe é o trisal que nunca aconteceu, que não é grande coisa, que poderia acabar sem a gente saber, não tem uma grande história pra gente descobrir, um grande mistério pra gente descobrir, uma vez que a gente já sabe, inclusive, quem é a Gossip Girl. Só ali aquele vídeo da Zoya com uma suposta coisa que ela fez numa outra escola, que talvez por isso ela tenha sido expulsa, que talvez eu também já tô achando que nem vai ser nada demais. Eu tava conversando com algumas pessoas, eu tava em live, e eu comentei que eu achava que poderia ser tipo um sex tape, sabe? Uma fita que vazou dela mais sensual, alguma coisa assim.
e por ela ser menor de idade, talvez tenha dado problema. Não sei, eu não acho que ela matou alguém, que aconteceu alguma coisa mais sinistra, assim, muita gente tava falando isso, eu não acho. Mas é a única coisa que tá de mistério. Tem mais alguma coisa? Eu deixei passar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que da Zoya não vai ser nada demais, inclusive, essa história. Tô com ranço da Zoya, percebi. Toda vez que ela aparece na tela, assim, eu fico com um pouquinho de ranço. Espero que esse ranço passe, porque eu tô achando ela uma personagem bem morninha. Julian bem morninha. Obi nem se fala. O Aki tá aí, tá existindo. Por enquanto, os destaques pra mim são Audrey e Max. Sinceramente, eu acho que eles são os que se destacam na série até esse momento. Comenta aqui embaixo se você concorda com a minha opinião, se você não concorda. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar um joinha que é muito importante pra mim. E é isso, espero vocês no review da semana que vem. A gente vai falar do episódio 4 que vem aí. Fortes emoções, assim espero. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo.